Olá, eu sou Marcos Brioski e esse é o Abraterm em Foco, o seu podcast em termografia médica. O conteúdo mais atualizado do momento, trazendo a você especialistas de diferentes áreas e convidados experientes do mundo inteiro. Esta é uma iniciativa da Associação Brasileira de Termologia Abraterm. Juntos somos mais fortes. O meu trabalho é sobre o uso da termografia no diagnóstico e segmento do diabetes mellitus tipo 2. O diabetes é uma desordem crônica metabólica que cursa com a deficiência na produção da insulina das células betas do pâncreas, caracteriza o diabetes tipo 1, ou uma deficiência para o uso dessa insulina produzida, que se caracteriza como diabetes tipo 2. É uma doença de alta morbidade e mortalidade a longo prazo. E esses são os fatores que embasam a necessidade de um diagnóstico e tratamento precoce da patologia, buscando prevenir e tratar as complicações. Por ser uma doença muito silenciosa desde o início, a Federação Internacional de Diabetes estima que quase metade da população mundial a doença ainda não foi diagnosticada. A incidência aumenta cada vez mais por várias variáveis, como obesidade, hipertensão, estilos de vida que não são saudáveis, com uma dieta alimentar inapropriada, sedentarismo, além do envelhecimento e fatores genéticos. Existe um trabalho da Federação Internacional de Diabetes, em 2019, dizia que no Brasil havia 16,8 milhões de pessoas com diabetes. E eles fizeram uma prevalência também em todo o mundo. Então, eles acabaram por concluir que diabetes acaba tendo uma ascensão grande entre 2019 e 2045, na América do Sul e Central em torno de 55%, passando de 32 milhões de pessoas, chegando até 49, e nos outros continentes também. O que chama atenção é na região de África, em que esse crescimento eles estipulam em até 143%, passando de 19 milhões para 47 milhões. Atualmente, o diagnóstico do diabetes se faz por um teste rápido ou destro, né, com a glicemia de jejum, teste oral de tolerância à glicose, usando 75 gramas de glicose via oral, e coleta sequencial dos exames de glicemia. E hemoglobina glicada. O uso de glicosímetros ele é muito interessante, ele é rápido, ele é prático, mas ele leva a um risco de infecção e lesão nervosa no local da coleta do exame, que é o dedo. Então, isso acabou levando à busca de novos métodos, diagnósticos não invasivos para o rastreamento primário do diabetes mellitus. No diabetes, a fase assintomática prolongada leva a complicações micro e macrovasculares sistêmicas. E o controle sistêmico, o controle glicêmico da hemoglobina glicada abaixo de 7% é o que é recomendado. As motivações para esse trabalho são que a temperatura corporal é um sinal vital que é usado para você indicar uma atividade anormal de tecidos e, segundo alguns autores, também pode ser usada para avaliação de várias outras patologias, alterações fisiológicas, disfunções inflamatórias, neurovegetativas e vasculares, além dos estímulos externos,
também interferem na temperatura da pele. E a termografia, como um método não invasivo, é capaz de registrar as variações de temperatura e a sua distribuição térmica, através das emissões infravermelhas, que são captadas pelo aparelho e são processadas na forma de cor, você consiga ter a mensuração da temperatura. É um processo que não usa nenhuma energia prejudicial ao paciente, ele capta só a radiação que o próprio paciente emite. Ela pode ser repetida várias vezes e reproduzidas, não tendo contraindicação ou riscos à segurança do paciente. Ela pode ser usada em diversas especialidades, ajudando na identificação de patologias como a doença de Raynaud, neuropatias, úlcera de pé diabéticos, estresse, alterações metabólicas, vasculopatias, alterações miofaciais, articulares e aterosclerose. Acho que eu vou botar aquela bolsinha de cima. De acordo com a medicina tradicional chinesa, a língua é um espelho que reflete a condição fisiopatológica do corpo, e ela pode ser usada para analisar e classificar o diabetes com base nas variações térmicas. Esse autor, que eu me recuso a tentar pronunciar o nome, ele usou um método de inteligência artificial e ele demonstrou que a temperatura da língua do diabético é maior do que das pessoas sem a patologia, podendo fazer um diagnóstico da patologia quando essa temperatura fica na faixa de 35,23 e 35,84 graus. Essa é uma imagem do trabalho dele. Ele mostra essas alterações de temperatura, no primeiro caso, no paciente normal, e no sem doença, desculpa, não normal, e no segundo paciente, que é diabético. Ludwig e colaboradores investigaram o padrão térmico da face, no qual eles determinaram áreas de interesse e fizeram a mensuração das temperaturas máximas, buscando avaliar as assimetrias que ocorrem entre a população sem diabetes e a população com diabetes, observando que a menor temperatura global da face no diabético pode ser notada, e atribuiu esses achados à disfunção endotelial microvascular, diminuição de metabolismo em altos níveis glicêmicos e maior viscosidade do sangue. Essas são as fotos do trabalho dele. Ele mostra à esquerda o paciente sem diabetes, no qual você tem uma temperatura global da face de 34,1, e o da direita, um paciente diabético, com uma diminuição dessa temperatura de 33,7%. Contreras e colaboradores sugeriram que a termografia poderia ser usada para localizar complicações em pé diabético, ajudando a prevenir úlceras e amputações. E Brioche propôs que alguns testes estáticos e dinâmicos para avaliação da microangiopatia e da macroangiopatia, sendo que encontrou que a temperatura média plantar é de 26,8, uma margem de mais ou menos 1,8 graus Celsius, sendo que esse outro autor, Bembo, encontrou uns valores próximos, de 25,7, mais ou menos 2,1 graus Celsius. E também interpretou que uma temperatura maior que 33 graus Celsius em qualquer região do pé, ou uma diferença contralateral maior do que 2 graus, já é considerada normal.
Aqui algumas imagens do trabalho do Brioche, em que ele mostra o sinal de amputação em bota. Primeiro, do lado esquerdo, acima, mostrando já um paciente com uma insuficiência arterial em membro inferior, uma lesão em bota, a figura abaixo, e na direita, uma termometria plantar normal, uma diferença temperatura contralateral de 0,38 e abaixo já uma neuropatia diabética, onde essa diferença temperatura, o delta T, chegou a 3,5. O objetivo do trabalho é verificar se há relação entre as termografias desses 3 pontos, da face, da língua e da região plantar, tem correlação com os níveis glicêmicos e a hemoglobina glicada, visando um segmento dos pacientes com diabetes mellitus. Como método, foram feitos 2 grupos, um com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 e um grupo controle. Eles responderam a um questionário buscando alguns fatores de exclusão, como sinais de neuropatia de outras etiologias que não diabética, discopatias lombares, hipo ou hipertireoidismo, febre, menstruação, enxaqueca e artrite. E como preparo, foram solicitadas 8 horas de jejum, evitando as aplicações tópicas de pele, exercícios ou fumar 4 horas antes das imagens, não mastigar qualquer alimento antes de 3 horas, como um chiclete, por exemplo, e não usar analgésicos no dia do exame, mas manter as medicações para o diabetes. Já pensando nisso, os exames foram colhidos entre 7 e 9 horas da manhã, e o paciente colhia a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, e depois eram aferidos a idade, o peso, a altura, o índice de massa corpórea, a pressão arterial, e o paciente ficava em uma sala de 20 graus mais ou menos 1 grau, descalço e sem a máscara por 15 minutos. Então, a gente colocava ele numa sala sozinho para poder fazer essa termalização, sem conversar, para poder evitar o ressecamento e diminuição da temperatura mucosa da língua. Quando aí foram colhidas as imagens termográficas dos pés e da face, seguido da exposição máxima da língua, com a ponta dirigida para baixo. Esse é o esquema de como foram colhidas, foram feitas depois as medições das temperaturas. Na face foram escolhidos 7 róis, sendo que 2 eram em região frontal, 2 em região paranasal, 2 em região de queixo, mentoniana, e uma fazendo a mensuração da temperatura da face como um todo. Na língua, foi estabelecido uma ROI de aproximadamente 10 por 12 milímetros e foram verificadas as temperaturas máximas e mínimas. E nos pés, foi feito uma ROI pegando desde a base do dedo até a região de calcanhar. E foi mensurada a temperatura média de cada pé. Nesse trabalho, a casuística total foram de 32 pacientes. 10 pacientes com diabetes, sendo 2 homens e uma mulher, e do grupo controle 22 pacientes, sendo 7 homens e 15 mulheres. Então, um total de 70% acabou sendo o grupo controle, 31% dos pacientes o grupo com diabetes, e as mulheres perfazendo 72%. As médias das regiões
foram avaliadas e nós encontramos uma alteração maior na média dos pés, sendo que no diabético a temperatura é um pouco mais alta do que do não diabético, de 0,42 graus. E das regiões da língua, a alteração foi mínima, de 0,15 graus. E das temperaturas da face, o que chamou mais atenção foi a média da região frontal, no qual o grupo controle tinha uma temperatura maior do que o grupo diabético, em torno de 0,68 de média. A média da temperatura dos pés de ambos os grupos permaneceu dentro dos limites considerados normais pela literatura que eu citei antes, ficando de 25 a 28,6, exceto em 4 pacientes, que provavelmente a termalização acabou sendo inadequada, porque a gente, apesar de pedir para o paciente ficar descalço, muitas vezes chegava e o paciente estava com o pé em cima do chinelo. Então, acredito que isso possa ter interferido. A única exceção foi a mulher de 32 anos, do grupo controle, que apresentou uma diferença contralateral de 0,6 graus. E essa é a imagem da termografia do pé dela. Nas termometrias de língua, não houve correlação entre os dados que foram obtidos no trabalho e a classificação proposta por aquele autor de nome inarrável, que dizia que na faixa de 25,23 e 35,84 ele conseguia determinar indivíduos diabéticos. Porque vários pacientes do grupo controle estavam dentro dessa faixa que o autor dizia ser mais fidedigna para o diagnóstico de diabetes. Isso também se aplica se estabelecermos uma temperatura de corte em 35,84. Vai ter pacientes do grupo controle que tinham essa média de temperatura também acima de 35,84. Só que tem uma ressalva. Esses pacientes estavam com a hemoglobina glicada e as suas glicemias controladas. Nos pacientes diabéticos, em que esses parâmetros estavam alterados, que foram 2 pacientes, uma glicemia de 175, glicada de 8,7, e o outro paciente, uma glicemia de 218, glicada de 10,3, apresentava essas médias de 35,7, 34 e 42 graus Celsius, respectivamente. Parece haver um padrão diferente entre os dois tipos na parte de termometria de face. Quando o diabético apresenta um aspecto, eu classifico como mais homogêneo e hiperradiante em toda da face, não, desculpa, da língua. E hiperradiante em toda a metade posterior da língua. Enquanto no grupo controle, esse padrão é mais central, com a região que é mais fria se estendendo até onde se delimita a exposição da língua. Eu tenho imagens do trabalho. Nesse primeiro caso, são pacientes do grupo de diabetes, em que eu falei que existe uma hiperradiação até a metade da língua. Tá? E no grupo controle, existe essa área mais externa, que ela tem uma temperatura menor, mas ela acompanha a língua até o limite da exposição da língua. Então, o padrão é diferente nesses dois casos. Com relação das medições de face, não houve diferença estatística entre as ROIs, exceto pelo fato de que a maior diferença entre os grupos
foi encontrada na região frontal, que foi aquele valor de 0,68, diferindo o que foi encontrado já na literatura, onde todas as ROIs tiveram significância entre os dois grupos. Novamente, existe uma diferença no padrão térmico da face, como um todo, sendo que os diabéticos apresentam uma distribuição térmica um pouco mais homogênea na totalidade da face, independente do controle glicêmico, enquanto o grupo controle tem uma distribuição mais hiperradiante na região frontal e central da face. Então, nessas imagens, o grupo de diabetes, ele apresenta na primeira imagem uma conformação um pouco mais homogênea e na segunda uma região um pouco hiporradiante na região lateral, mas a região frontal também um pouco hiporradiante. E no grupo controle, esse padrão mais central de distribuição de temperatura, sem essas áreas ficam tão hiporradiantes na região mais externa. Como resultado, existe uma correlação de 0,5 e 0,6 entre a altura das temperaturas, altura e temperaturas da região frontal, mas eu não consegui encontrar na literatura nada que explicasse esse fato. E devido à pandemia, Covid, trabalho no posto de saúde da família, não houve uma casuística suficiente para desenvolver melhor o trabalho. Mas eu ainda vou continuar mesmo depois do término do curso para conseguir um número maior de casuística para tentar responder ao questionamento inicial do trabalho. Se existe uma correlação entre a termografia e os níveis glicêmicos e de hemoglobina glicada para o segmento do diabetes tipo 2. É isso. Parabéns, parabéns, muito bom. Olha só, doutor Cláudio, não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil, mas foi muito bom aqui. Eu vou deixar meu comentário mais para o final. Eu acho que teu assunto ele engloba muitas especialidades aqui. Denise, quer comentar? Quer começar? Sempre joga a bomba para ela no começo. Pegou a tua área aí também, né, Denise? Pegou um pouquinho, né, Marcos? Olha, depois eu quero ouvir o Edson, quero ver a Luciane, tem o Maruan aqui também. Olha, quero ver vocês comentarem depois aí também. Fica à vontade, Denise. Que legal. Doutor Cláudio, bom dia, parabéns pela apresentação. Obrigado. Foi um tema muito comum, né? A doença é muito comum e o tema pouco explorado na literatura, né? Então, muito legal essa ideia dessa correlação. Então, eu parabenizo você e o seu coordenador e orientador, né, pela escolha. Eu já tive a oportunidade de estudar um pouquinho, né, a face também, e eu tive algumas dúvidas em relação ao trabalho, e aí a gente vai fazer um bate-papo, tá bom? A idade, como eu não tenho o trabalho escrito, tudo, eu acabei perdendo. Qual foi a idade que você acabou escolhendo entre homens e mulheres? Então, a idade variou bastante, variou desde 15 anos até 63 anos. Tá. Então, quando a gente pensa na idade, e a maioria da sua população é mulher, a gente está englobando pacientes na menopausa também, correto? Sim. Tá. E eu acho que aí a gente tem o primeiro viés que a gente tem que tomar cuidado, né? As pacientes na menopausa e as pacientes que não estão na menopausa.
Então, esse é um ponto que talvez pudesse dar uma olhada, né, em relação a isso, para deixar a forma com menos variações, vamos dizer assim, né? A gente sabe que tem alteração facial, tanto um dos fatores de exclusão foi o momento da menstruação, correto? Sim. E a gente sabe que o pré-menstrual também. Então, muitas vezes a paciente chega no meu consultório e está com aquela imagem mais hiperradiante, central. Eu falo, está menstruada? Não, eu estou para menstruar. Né? Então, a gente sabe que existem essas alterações e é importante a gente rastrear também, levando em consideração que você está fazendo a somatória facial. Então, essa era a minha primeira consideração. Segunda consideração, os homens, eu não vi ali nas exclusões se foi excluído também, ou foi orientado a barba, fazer barba 24 horas antes, como é que foi esse protocolo dos homens? Não havia essa orientação, não. E os homens tinham barba no dia da aquisição da imagem? Não, nenhum dos homens tinha barba. Ah, tá. Então, eu acho que seria interessante inserir também, não sei se foi inserido no texto, mas... Nas orientações, né? Exato, só para a gente arredondar um pouquinho mais, né? Eu vi que foi visto e anotado o IMC, conseguiu correlacionar o IMC com a temperatura facial? Não consegui correlação, não. Não conseguiu ou não fez? Não fiz. Ah, uma sugestão, então, para dar continuidade aí nessas avaliações. Quando fez a avaliação da língua, né, a aquisição da imagem, a gente sabe que a forma como o paciente coloca a língua, a dificuldade, às vezes tem frênulo lingual que impede o paciente a colocar a língua completamente para fora e tudo mais, são dificuldades de aquisição e isso não tem problema nenhum. Agora, qual foi a recomendação para esses pacientes antes de fazer essa imagem? Foi pedido para lavar a língua, para escovar a língua ou não? Porque muitos pacientes também apresentam saburra lingual e isso poderia influenciar na imagem, na temperatura? Como as coletas foram feitas todas pela manhã, então acredito que os pacientes, pelo menos assim, eu não percebi a litose nenhuma, então acredito que todos fizeram a higienização da língua, aí eles iam, o lugar onde eu trabalho é um lugar de coleta de material do laboratório, então eles escolhiam e já seguiam para fazer as imagens termográficas. Então, acredito que tivesse feito a higienização já anteriormente. A forma seria mais visual. Então, Certo. não seria a litose propriamente dita, mas a língua poderia ficar branca, parece meio Não tinha suja. nenhum caso Não? assim. Não. Ótimo. Então, isso você coloca também na sua descrição para deixar tudo redondinho aí do seu trabalho, que está muito legal. Em relação aos pontos faciais, frontais, por que você escolheu esses 6 pontos? É que já havia um trabalho anterior que ele tinha feito já mensurações de vários pontos da face e ele usou alguns desses pontos. Só que ele também usou ponto nasal, não paranasal. Só que essa alteração que ele tinha nesse ponto dependia muito também do estresse. Então, ele viu uma diferença muito significativa entre os pacientes por causa desse ponto nasal. Então, eu peguei os 2 pontos de mensuração paranasal. Que seriam, esses 6 pontos seriam os pontos mais hiperradiantes da face, correto? Isso. Perfeito. E por que não foi escolhido também o BTT, a região palpebral medial?
Não, eu não fiz porque eu fiz mais baseado nesse outro trabalho que eu tinha lido. Nesse outro trabalho, ele também levava em consideração o BTT. Nesse outro trabalho, ele colocava a mensuração de, ao todo, 11 pontos da face. 11 pontos. E 11 o pontos. BTT... Aham. Agora eu vou acabar puxando a sardinha, né? Não vai ter como, né, Marcos? Dos Pode pontos, falar. dos pontos Estamos aqui para ajudar a termonatômicos da contribuir. face, né? E Então, seria interessante também acabar fazendo a avaliação do BTT, né, dessa região, para ver se está tudo em simetria térmica ou não. Acho que seria válido a gente colocar, levando em consideração que você está usando os pontos mais hiperradiantes, que seriam os pontos termoanatômicos da face, né? Que mais? A gente, em relação ao estresse, a gente começou a perceber a relação da região palpebral medial com a temperatura nasal. Então, a gente está fazendo alguns testes aí agora para tentar confirmar esse quesito do estresse, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A gente já falou da barba, a gente falou dos pontos termonatômicos. Então, o grupo de diabetes, a temperatura acaba sendo menor do que o grupo controle. Isso eu tenho aqui, ó. O Gaf está partilhando a tela ainda ou não? Sim, sim, Esse aqui são as médias das regiões. Uhum. Essa foi uma análise quantitativa e não foi feito nenhum teste estatístico ainda, certo? Então, como a casuística foi muito pequena, não teve como fazer uma análise estatística mais adequada. Uhum. E qual que está sendo o N proposto para o futuro? Olha, o N proposto inicial era de 60, 30 do grupo controle e 30 do grupo de diabetes. Só que hoje, Uhum. que eu tenho são 22 do grupo controle e 10 do grupo diabetes. Uhum. Perfeito. Então, é um trabalho que ainda vai precisar de maior coleta de dados. Uhum. A outra pergunta é, onde que foram recrutados esses voluntários? Pacientes voluntários, Eu né? trabalho numa unidade de saúde da família, sou médico da família, então nós temos 2 ambulatórios semanais que são de diabetes e hipertensão. Só que com a pandemia houve uma redução da consulta presencial. Então, muitos dos pacientes acabam não indo ou já tinham feito uma avaliação recente e eu também, por custo de valor, né, por dinheiro, eu não tenho como ficar pedindo de novo os exames que foram feitos há pouco tempo. Entendi. E por um acaso, esse trabalho ele foi submetido a algum comitê de ética, alguma coisa? Foi mandado o trabalho, segundo a orientação do Brioche, nós mandamos um protótipo do trabalho que ia ser avaliado pelo Comitê de Ética da USP. Ah, tá bom. Uhum. Perfeito. Porque quando você pretende publicar esse trabalho, certo, doutor Cláudio? Se Deus quiser. Então, tá bom. A revista ela vai pedir o comitê de ética, tudo, então é importante você ter esse número e descrever como foram recrutados esses voluntários. Isso é importante também na sua metodologia. Certo. Tá? E minha última pergunta. Quando eram feitas as aquisições de imagem da língua, quanto tempo você esperava para fazer a imagem a partir do momento que a pessoa já estava com a exposição ao meio ambiente? Era imediato, ela fazia a exposição e eu já colhia a imagem. Uhum. Você achou alguma coisa na literatura mostrando quanto mais tempo ficava com a língua para fora, mudava a temperatura daquele paciente? A literatura fala que quando você deixa muito exposta a língua, além de você ter uma diminuição de temperatura, você tem um ressecamento da língua. Uhum, Então, por isso que eu perfeito. optei para a coleta da imagem logo na exposição da língua. Perfeito. Descrever isso também, esse detalhe, que vai fazer toda a diferença, porque quem quiser
refazer ou usar o seu trabalho como referência futura, e essa informação vai ser muito importante, porque a gente sabe sim que existe essa diferença. A gente fez um teste por 1 minuto e a gente foi vendo esse ressecamento, essa diminuição de temperatura ao longo do tempo, ao longo dos minutos, né, dos segundos, na realidade. Então, é importante também salientar isso, levando em consideração a avaliação termográfica. Eu acredito que tenha sido essas minhas considerações. Parabéns pelo trabalho, continue, porque está muito legal mesmo. E eu parabenizo o seu orientador também pela condução do trabalho. Parabéns. Ok, obrigado. Obrigado, Denise, pelas considerações, sabia que você ia gostar. Dos professores aí que estão na banca, dos convidados, alguém quer se manifestar, quer complementar? Eu gostaria, Marcos. Com certeza. Fica à vontade, Luciane. Pode falar. Ela está com o microfone desligado. Tá, agora está ligado, mas eu queria ligar o vídeo, não estou achando aqui onde. Estou no celular. Deixa eu ver. Vídeo. Bom, também não tem problema, eu acho, né? Tudo certinho. Apareceu e desapareceu, Balbino. Agora fechou tudo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Poxa, até arrumei o cabelo para aparecer. Tô brincando, brincadeira. Apareceu. Bom, legal. Bom dia, né, todos. Cláudio, parabéns pelo seu trabalho. Esse é um tema que me motiva e eu sigo trabalhando com a pesquisa de termografia em diabéticos, mas mais neuropatia mesmo. Achei parabéns mesmo pela sua iniciativa. Está muito bem elaborado, assim, embasado o projeto todo, né, de como monitorar pacientes com diabetes. Eu teria umas considerações para você, baseado na minha experiência, porque eu fiquei anos acompanhando diabéticos, agora com menos intensidade, e eu ia falar uma coisa para você, assim, ó, uma coisa que talvez você tenha falado e eu não prestei atenção, foi a questão do tempo de doença. Então, porque se sabe, isso está bem embasado na literatura, que as alterações vasomotoras plantares, elas são muito diferentes de acordo com o tempo de doença, tá? Porque, especialmente por causa da disfunção simpática, a temperatura média plantar ela vai ficando aumentada com o tempo de doença. Então, muitas vezes, num começo de doença, onde tem uma neuropatia de fibras finas inicial, existe uma instabilidade vasomotora, mas ela tende mais a esfriamento e uma dificuldade de recuperar a temperatura quando esfriado. Tá? Não sei se você chegou a ver alguma coisa dessa parte. Eu não cheguei a questionar, não. Então, assim, o tempo, eu acho interessantíssimo os níveis de glicemia, o índice de massa corporal é outro fator interessante. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu não cheguei a fazer esse tipo de controle, acho que é super indicado, mas a sugestão para você, já que o trabalho é tão bacana e você pode fazer uma boa publicação no futuro próximo, seria interessante você recrutar e ir atrás da questão e relacionar a temperatura média plantar com também o tempo de doença, tá bom? Além do índice de glicemia. Agora, a segunda questão importante, como diz a Denise, né, a gente puxa a brasa para o seu assado, para a sua sardinha lá e tal. A questão da radiculopatia, você vai ter que excluir, como com a termografia, um pouco mais de trabalho você consegue. A minha sugestão seria você não fazer só a imagem plantar, mas fazer o tronco inferior todo, o lombar, incluindo toda a região plantar dos membros inferiores, especialmente posterior e anterior, porque aí você vê, porque aquela imagem que você mostrou, que aquela paciente diabética era atípica, para o meu olhar,
de experiência com termografia em radiculopatia, fica óbvio que a paciente tem uma radiculopatia. Além da alteração macrovascular, parece a direita uma alteração macrovascular e a esquerda uma radiculopatia, para mim, assim, por alto. Então, eu acho que você teria que incluir um estudo termográfico do tronco inferior, a minha sugestão. Não sei se o Marcos concorda com isso, mas aí você fecha esse viés, né? Certo. Seria isso, mas assim, como sugestões para você qualificar mais ainda a sua ideia, tá? Em relação à face, eu não tenho nenhuma experiência, assim como a Denise está falando. Acho que se você conseguir seguir com essas orientações aí para frente e não interromper esse trabalho, você vai ter uma publicação assim não só bacana para você, do ponto de vista profissional, mas também de muita utilidade pública do método da termografia como monitorização, né? Monitorar os pacientes diabéticos. Parabéns. Tá ok, obrigado. Obrigado, Luciane. Você viu quanta coisa, né? Você acha? A gente não tem ideia de quanta coisa, envolve um trabalho desse, né? Então, que nem a professora Luciane comentou, né? Se ele for certinho, dar continuidade, ele pode ser muito citado aí para frente em outros trabalhos. E a citação é muito importante, porque um trabalho não se propõe a responder todas as perguntas, e sim abrir caminho para outros e outros e outros, e vai somando, né? Então, esse trabalho aí está dentro dessa perspectiva de contribuir nesse sentido. Tá vendo? Que bacana. Alguém mais dos professores quer comentar? Fazer uma pergunta? Eu lembro que o Edson apresentou esse trabalho de revisão, né, Edson, na época. Não sei se pode falar agora. Se não puder, não tem problema, Edson. O Maruan, não? Senão a gente toca em frente aqui. Assim, só para a gente concluir. Fica tranquilo, a gente não é uma banca de mestrado, doutorado. Então, o nível de exigência aqui não é assim, né? Em relação, por exemplo, à questão da amostra, tudo bem, teve a questão do Covid, então tudo isso leva em consideração, né? O mais importante aqui é o que você fez, né? Você apresentou de forma bem didática, bem tranquila, né? E já é a dica para os próximos que vão apresentar. Bem tranquilo, né? Botou ali eu gostei muito do começo, me lembrou muito aquele pitch. Pitch é quando se faz uma apresentação de um novo negócio, né? Porque você botou assim, que você fala do teste rápido, que é barato, e que é feito com os glucosímetros, mas que tem um risco ali de infecção e tal. E aí vem a ideia, né? Então, eu gostei desse gancho lá no começo, isso é bom, sempre bom fazer esse gancho no começo, você justificar bem por que você está fazendo o trabalho, né? Uma coisa assim que você tem que tomar cuidado, até os colegas, é usar a palavra patologia. A gente é muito acostumado a falar patologia. Patologia é o estudo da doença. Então, a gente tem que falar a doença, a enfermidade, né, a normalidade. Então, evitar esse vício que a gente tem na linguagem de usar a palavra patologia, mesmo na escrita, tá? Depois, isso tudo está sendo gravado, você assiste depois, anota, revê, né, para a gente dar continuidade. Uma coisa que você não pode fazer, que fica meio chato, é não citar o nome do cara. Então, eu escrevi aqui, Tiruna Vucaraço. Tiruna Vucaraço. Tranquilo? Não, sabe? Você não fica... desprestigia o colega lá. Desprestigia, é chato isso, entendeu? Não, porque você parece que não quer citar o nome dele porque ele fez alguma coisa errada, então dá uma impressão negativa, não é bom isso para você. Assim, ele também pode ter dificuldade com o teu nome, depois, quando ele for ler lá na Índia. Eu não consigo ler esse nome brasileiro aqui, entendeu? Então, Tiruna Vucaraço aí. A gente sempre tem que respeitar os que vieram antes, publicaram antes, né? E é isso, vamos... a questão da terminalização inadequada que se comentou, então é tipo do que a gente chama de paciente que a gente tem que excluir depois, não entra na estatística. Então, se ele não fechou no protocolo, eventualmente é melhor ter mais casos, né, de completar lá os teus 10, 30 casos que você estava comentando, excluindo esse que não equalizou bem, sabe? Então, já tira fora. Mas, assim, para frente, então, vamos dar continuidade. Eu achei muito bom, Cláudio, e está dentro aí da proposta que tinha sido estabelecida, tá bom?